Olá, essa é a minha apresentação para o Seminário de Pesquisas Individuais do PET Pedagogia, no segundo semestre de 2020. Eu me chamo Jennifer, sou membro do PET Pedagogia e estou no 4º ano de Pedagogia na Unesp de Araraquara. Sou orientanda da professora doutora Thaís Tesani, da Unesp de Bauru, e pelo PET desenvolvemos uma iniciação científica intitulada Alfabetizando com Tecnologias, o uso de objetos digitais de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu escolhi estudar a tecnologia aliada à educação, porque durante a minha educação básica, meus professores utilizavam muitos recursos tecnológicos, e eu quis entender, agora enquanto pedagoga, por que essa tecnologia não é utilizada principalmente nas escolas públicas. Nesse sentido, a professora Thaís e eu estudamos que o ser humano é um ser histórico. Ele vem desenvolvendo técnicas e tecnologias para aprimorar as atividades do dia a dia e dominar a natureza, garantindo assim a sua sobrevivência. Nesse sentido, as tecnologias impactam a educação, principalmente no modo de pensar e ver o mundo. E com o advento da informática, essa tecnologia causou uma descontinuidade de pensamento entre professor e aluno. Por isso, nós aqui defendemos que é preciso ter uma clareza sobre a intencionalidade da tecnologia. Porque, como explica Beth Martins, em 2004, o computador é uma ferramenta. Ele é uma técnica, uma tecnologia que não tem capacidade de solucionar milagrosamente as dificuldades encontradas na educação. Sendo assim, nós fizemos um recorte específico sobre a alfabetização e pensamos como ela poderia ser efetiva, prazerosa e fácil. E, nesse sentido, nós chegamos ao termo ODA, Objetos Digitais de Aprendizagem. Bom, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar as possibilidades pedagógicas dos ODAs e quais são as suas contribuições no processo de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas, para atingir esse objetivo geral, nós precisamos de objetivos específicos. O primeiro deles é identificar quais são os ODAs existentes para o uso no processo de alfabetização presentes no site Currículo Mais, que é um site produzido para o estado de São Paulo. Em seguida, nós selecionamos quais são os ODAs que trabalharemos nessa iniciação científica. Aqui nós fizemos um levantamento dos principais ODAs sobre a alfabetização e separamos em grupos. Temos grupos de separação de sílabas, de intertextualidade, de associar palavras e desenhos, letras do alfabeto, rimas e ortografia e escrita das palavras. Aqui nós utilizaremos somente a tabela de escrita das palavras. Por fim, nós analisaremos os ODAs dessa última tabela de escrita de palavras em relação à qualidade audiovisual, validação da interação, aspectos curriculares e usabilidade. Essa tabela foi desenvolvida por nós para essa pesquisa em específico. E aí ela conta com dados pré-estabelecidos dos ODAs, como título, link, descrição, público-alvo, infraestrutura e referências, e em um segundo momento os aspectos analisados por nós. Nesse sentido, o último dos objetivos específicos é desenvolver um material de apoio composto por análise desses materiais, dos ODAs, e a sugestão de outros materiais para que funcione como um facilitador do uso da tecnologia na prática pedagógica. Sobre o cronograma da pesquisa, nós começamos ela no segundo semestre de 2018, por volta do final do mês de outubro, com uma revisão bibliográfica e a elaboração do projeto. No primeiro semestre de 2019, nós continuamos com a revisão bibliográfica e fizemos a identificação dos ODA existentes para alfabetização no site do Currículo Mais. No segundo semestre de 2019, nós continuamos com a revisão bibliográfica e fizemos uma sistematização, organização e redação de dados parciais para apresentação em eventos acadêmicos. Assim, no início de 2020, no primeiro semestre, nós elaboramos um quadro de análise. Estava previsto para aplicação
dos objetos digitais de aprendizagem nas escolas, mas por causa do do Covid-19, nós não conseguimos aplicar e essa aplicação foi postergada. Nesse sentido, nós refizemos uma tabela adequada para a situação e fizemos uma análise dos ODAs. Agora, para o segundo semestre, nós estamos na etapa final da iniciação científica, onde nós produziremos uma sistematização, organização e redação dos dados parciais para apresentação em eventos acadêmicos e a escrita do capítulo para o e-book. No ano de 2020, por conta da pandemia, eu só consegui apresentar no SIC, no Congresso de Iniciação Científica da Unesp, no qual eu recebi menção honrosa pela pesquisa. Bom, a metodologia da pesquisa inicialmente era participante interventiva. No entanto, com esses impasses que aconteceram, nós tivemos que alterar a metodologia e agora, com base nas definições de Gil, ela é classificada como qualitativa com delineamento de uma pesquisa bibliográfica. Bom, o tema tecnologia aliada à educação, ele não é recente, ele vem sendo discutido há bastante tempo. Como eu falei para vocês, Levy, já em 1993, apontava que as técnicas e tecnologias são responsáveis pela transformação do mundo humano por ele mesmo. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, cerca de 57% das crianças entre 5 e 9 anos já utilizaram um computador. E aproximadamente 29% das crianças brasileiras já acessaram a internet. O que nós pretendemos com esses dados? É que a gente não deve propor para as crianças, para os alunos, um uso indiscriminado das tecnologias. Nós, enquanto professores, devemos ter clareza da intencionalidade e como utilizaremos essa tecnologia para ensinar os alunos. Nós devemos ensinar eles a utilizar essa tecnologia para selecionar a informação, para que eles consigam compreender o mundo e atuar na transformação do seu contexto de uma forma crítica. Nesse sentido aqui, eu trouxe para vocês uma tabela elaborada pela Mariana Alexandre, uma das autoras que eu estudo, com vários conceitos sobre recursos que utilizamos na aprendizagem. Temos aqui os objetos de aprendizagem, os objetos digitais de aprendizagem, os recursos educacionais digitais e os recursos educacionais abertos. Para essa pesquisa, nós utilizamos somente os objetos digitais de aprendizagem, que simplificadamente são recursos digitais que auxiliam no processo educativo. Para essa pesquisa, nós utilizamos a definição de Schwarzmiller e Ornelas, de 2006, que eles entendem os objetos digitais de aprendizagem como conteúdos pedagógicos digitais reutilizáveis, desenvolvidos para apoiar o processo de aprendizagem, que estimulam o raciocínio e o pensamento crítico, associando novas abordagens pedagógicas às tecnologias digitais e os princípios epistemológicos da cybercultura. Com isso, podemos concluir que são 3 os principais fatores que dificultam a utilização dos ODAs nas escolas públicas. São a incompreensão sobre a necessidade dos alunos, a ausência de formação continuada e capacitação dos professores e o desfalque nos aspectos políticos e infraestruturais. Prensky, um dos autores que nós estudamos, fala que os professores atuam enquanto imigrantes digitais e os alunos como nativos digitais, porque eles nasceram em eras tecnológicas diferentes e uns têm mais facilidade com o recurso do que outros. No entanto, nós precisamos entender aqui como se dá o uso dessa tecnologia. As crianças usam essa tecnologia como elas querem, para se divertir, para jogos, para filme, ou elas usam essa tecnologia de uma forma crítica, de uma forma construtiva, selecionando conteúdo e informação para ela aplicar no meio em que ela vive. Nesse sentido, a gente não pode considerar que todas as crianças nascidas nessa era tecnológica são nativos digitais.
têm essa facilidade com a tecnologia. Mas, principalmente, a gente deve se atentar para a diferença de como as crianças utilizam a tecnologia e como os adultos utilizam essa tecnologia. Porque essa diferença de pensamento impacta a educação. Porque os adultos, os professores atualmente têm uma tendência de aulas mais tradicionais, com recursos de oratória, escrita no quadro. Para os alunos, isso já é um pouco mais difícil. Então, nesse sentido, é necessário que haja uma formação continuada de qualidade para os professores, para que eles abdiquem dos métodos tradicionais e passem a utilizar recursos que chamem a atenção dos alunos, que despertem interesse neles. Bom, além da ausência de capacitação dos professores, que é uma das dificuldades, a Almeida e a Assis, elas apontam que uma outra dificuldade muito importante, que são as políticas públicas e a infraestrutura de qualidade, porque elas estão ligadas. Desde 2006, há investimentos em políticas públicas que visam implementar as TDIC, as tecnologias digitais de informação e comunicação, em toda a educação básica. No entanto, as escolas ainda têm resistência para utilizar essa tecnologia, porque as políticas públicas elas são precárias. Elas estão engatinhando numa fase de desenvolvimento e isso também prejudica a infraestrutura, porque acaba que a gente não tem material e nem internet de qualidade para utilizar esses recursos, porque falta recurso financeiro. A infraestrutura, ela demanda muito investimento para instalar e para manter. Então, nesse aspecto, é necessário que haja um investimento financeiro no âmbito da infraestrutura e das políticas públicas para facilitar o uso das tecnologias. Mas, de uma forma geral, é necessário um trabalho coletivo para superar essas dificuldades, tanto dos professores, quanto de entender a necessidade do aluno, e para que a gente consiga melhorar essa relação, ensinar os alunos não só a ler e escrever, mas possibilitar também que eles desenvolvam funções psíquicas, que eles aprendam o uso correto das tecnologias e que eles sejam inseridos de forma consciente nesse meio digital. Nós, professores, pensando em formar cidadãos críticos, ativos socialmente e que saibam utilizar a tecnologia sem consumir qualquer informação disponível na internet. Com tudo isso, nós analisamos os 8 ODAs, que integrarão um material de apoio desenvolvido no final do último semestre de 2020. Esse material ainda está em desenvolvimento e será publicado no final do ano. Essas foram as referências utilizadas ao longo da iniciação científica. E é isso, agradeço a atenção de vocês.